Bom, a gente chegou agora na transmissão oculta do pensamento. A gente falou sobre sonhos até agora, né? Só que a gente continua falando, quando a gente vai falar de pensamento, a gente vai falar também dormindo, acordado, enfim, vigília, enfim. A gente vai continuar falando agora sempre essa comunicabilidade, né? Dos pensamentos, uma comunicabilidade dos espíritos, né? Sejam encarnado para encarnado, desencarnado para desencarnado, desencarnado para encarnado, enfim. Uma conversa constante entre nós. Nós e eles e nós entre nós aqui. Então, essa é a relação agora, né? A conversa agora. Então, nós vamos falar da transmissão oculta do pensamento. Foi assim que Kardec chamou, né? Titularizou, está no livro dos Espíritos. Que nada mais é do que telepatia. Então, quando a gente fala de telepatia, todo mundo já sabe o que é, né? É coisa nova para alguém? Falar, olha, eu escutei, eu chamei alguém por pensamento. Normal, né? Bom. É verdade. É a pecinha de novo. Bom, primeira coisa, eles são poucas perguntas, tá? Então, não tem muito o que se falar, então eu vou tratar de uma forma assim, o que é, né? Como é que se dá essa telepatia? Vou falar um pouco de como, nas perguntas, são apenas 3 perguntas em que faz parte do livro, em que a espiritualidade respondeu os questionamentos, e também vou pôr um pouco sobre como está sendo visto de uma forma, não posso falar científica, porque ainda não é reconhecido pela ciência, né? Mas é uma pseudociência, né? E aí a gente vai pensando e vai elaborando na cabeça o que acontece com cada um, né? Como é que acontece, né? Então, como funciona a transmissão de pensamento? De acordo com a literatura espírita, André Luiz, que trabalha muito isso, André Luiz, nos livros dele, trabalha muito essa questão. Primeiro, ondas mentais. Leia para nós, por favor. Mais fácil sua voz. Ao emitir um pensamento, o espírito lança uma onda mental que se propaga no universo. Ou seja, isso já não tem... Eu gostaria que vocês guardassem as palavras que estão sendo faladas aqui na literatura espírita por André Luiz. Há quanto tempo que foi psicografado? Né? Então ele fala ondas mentais. Guardem isso. Por favor. Sintonia vibracional. Mentes com vibrações semelhantes tendem a se conectar, formando núcleos de progresso ou trocando influências, como exemplificado pela sintonia de mães e filhos ou a troca de mensagens entre espíritos e médiums. Ok, então, ao emitir o pensamento, o espírito lança uma onda mental que propaga. Quem lembra do cardzinho que eu coloquei lá, que tem aquela ondazinha? Então, assim, não é mais dúvida, né, do funcionamento. Isso até para a ciência, ok? E aí precisa dessa onda, você soltou a onda, mas precisa da sintonia. Lembra que eu falei? Eu não vou me sintonizar com quem com quem não faz parte da minha tribo, né? Eu penso A, eu não vou me sintonizar com quem pensa B. Eu penso A, vou me sintonizar com todos que pensam A. De uma forma assim, bem, né, bem didática. Vamos lá. Formas pensamento. Pensamentos persistentes criam formas pensamento, que são construções mentais que moldam a realidade espiritual da pessoa, podendo libertá-la ou escravizá-la. E aí a gente chega naquela parte assim, foi a onda, eu quis pensar, olá, boa noite. Eu sintonizei com quem está pensando, com quem tem a mesma sintonia que a minha, ok? E aí isso forma pensamento. Lembra que a gente já falou aqui que pensamento não é simplesmente a onda, mas a onda vai para se formar alguma coisa. Em conjunto com outras ondas, vai se formando uma memória coletiva. Não é assim que a gente fala? Que é assim, por que
Um começa a fazer, 2 faz, 3 faz, 5 faz, do mesmo tipo de ser vivo, e aí de repente um lá longe começa a fazer igual, sem que ninguém tenha falado para ele. Então, porque o nosso pensamento forma coisas, faz forma mesmo. Pensa, forma. Então, imagina, um pensando, 2 pensando, 200 pensando, 1000 pensando. Eu quero que vocês guardem bem isso, porque isso é de acordo com André Luiz há mais de 100 anos. Né? Há mais de 100 anos não, né? Porque foi o Chico Xavier que... Mas ele, há quanto tempo que André Luiz já se foi, né? Vamos lá, agora a pergunta. Que é que dá causa a que uma ideia, a de uma descoberta, por exemplo, surja em muitos pontos ao mesmo tempo? Já dissemos que durante o sono os espíritos se comunicam entre si. Ora, quando se dá ao despertar, o espírito se lembra do que aprendeu e o homem julga ser isso um invento de sua autoria. Assim é que muitos podem simultaneamente descobrir a mesma coisa. Quando dizeis que uma ideia paira no ar, usais de uma figura mais exata do que supondes. Todos, sem o suspeitarem, contribuem para propagá-la. Olha que interessante. Lembra que a gente falou do lance do sono, né? O espírito sai, vai lá, tem uma confabulação com outro, conversa, enfim. Podem ser coisas boas, podem não ser coisas tão boas. Ok, ele conversa. Porém, ele fala que às vezes a gente, quando acorda, vem com uma resposta, com uma solução de alguma coisa. Isso a gente já conversou, não foi? Com relação a sono, enquanto a gente está dormindo. Mas assim, é muito comum, por exemplo, vários pontos ao mesmo tempo. Um espírito aqui, um outro ser em outro lugar, em outros lugares no planeta, distante às vezes, e descobrirem coisas em que, por exemplo, um começa a ter, um pesquisador, começa a ver uma possibilidade numa pesquisa. Às vezes, ele, em essência, em pensamento, encontra uma sintonia com alguém que está do outro lado, que também está com mesmo questionamento, a mesma busca, a mesma pesquisa, às vezes nem exatamente aquela, mas alguma coisa que também tem a ver com aquilo, tá? E às vezes a resposta vem para um e outro, de maneiras diferentes, às vezes até que se complementam. Então, muitas das descobertas das coisas são assim. Muitas, logicamente, que para chegar nesse nível, o espírito tem que estar bem, digamos assim, alguns patamares acima já, né? A sensibilidade dele é muito grande para ele ter essa condição. Além do Wi-Fi estar bem ligado, lembra que eu falo sempre? Não só o Wi-Fi, mas a questão de moralidade, a questão de querer, a questão de bem para a humanidade, tudo isso conta. Aí, lapidando essa condição do pensamento de ter a capacidade aqui, sem precisar aqui, na fala. Então, isso, aí fala, quando dizes que uma ideia paira no ar, usais de uma figura exata do que supondes, ou seja, realmente, a ideia paira no ar. Ambos, em lugares diferentes, podem acessar e confabular enquanto pensamento. Não é que um pensou no outro, ele está pensando numa coisa. Ele está com um objetivo. E aí soma-se a vontade, soma-se a proposta dele, soma-se a questão moral, soma-se uma série de coisas. E aí ele tem acesso, é como se ligasse as duas vontades. E aí, às vezes, vem resposta. Se não vem total para um, vem uma parte para um, uma parte para outro. Isso é muito, digamos, comum até com grandes descobertas que se tem. Ninguém descobre sozinho. Se vocês forem buscar alguma coisa com relação
a grandes descobertas na área da saúde, na área da psicologia, na área, enfim, seja o que for. Normalmente tem um que se sobressai, que caiu na mão dele a resposta final, mas em outros pontos também tem sobre aquele mesmo assunto sendo desvendado, sendo descoberto. O que aconteceu aí? São vontades e pensamentos que se encontraram. Então, acessaram essas respostas. Pode falar mais. Você falou, e eu pensei o seguinte, quando se vê essas buscas de descobertas e que vem essa imagem, não é de um ser superior que já sabe essa resposta e traz, eu vou dizer, só citando um exemplo, muita das descobertas precisou de um certo amadurecimento do ser humano para ela poder chegar. Vamos dizer, o IA não ia chegar nunca na Idade Média. Não. Então, assim, é isso que eu estou falando. Precisava de um amadurecimento do ser humano em busca das coisas que estão acontecendo, porque vamos dizer, do meu ponto de vista, eu acredito que eles saibam todas as respostas que nós não temos e que quando a gente acessa isso buscando, que a gente consegue abrir para essa, né, quando mais a gente lê, menos a gente sabe, a gente procura a resposta, que aí a gente acende como se fosse uma luz e ele falou, opa, começaram a descobrir, vamos ajudar. É essa parte assim. Vamos entender que as respostas e as possibilidades estão todas aí postas. Ad eternum. A questão é como acessá-las. Então, assim, pode ser, e aí eu estou dizendo pode ser porque é uma opinião minha, em que a minha visão é, quando eu tiver condições de acessar, ninguém vai me dar a resposta. Vai me dar até onde chegou, junto com a minha vontade e a minha proposta de também ir buscar, encontramos junto uma saída. Não é a resposta final nunca. Isso é muito importante. Então, assim, o de lá pode também ter chegado a uma resposta, já ter alguma resposta. Eu acesso isso, porém, eu também, pela minha vontade, pelo meu objetivo, enfim, pelo meu esforço, eu também fui buscar. Então, junto, forma-se uma possibilidade que para aquele momento, para aquela evolução de ambos os espíritos, é o que tem condições. Pode ter outra? Pode. Não sei como, quando vai ser o acesso novamente, mas é por aí mesmo. Seria o nosso nível de consciência, então, se esse nível de consciência já está mais elevado, ele está no receptorzinho pronto para sintonizar, como você falou, que está já disposto aí na forma estética, que você não consegue ver. A partir dessa frequência, sintoniza, mas aí vai depender do nível de consciência. Sempre vai depender, pelo menos assim que eu sinto, né? Sempre vai depender da condição nossa, individual, de até que ponto nós temos essa sensibilidade. Até que ponto eu estou ouvindo, eu estou com a cognição ligada, sabe? Sim. Porque o ouvido ligado para escutar o besterol da vida, a gente ouve facinho, facinho. Mas a gente ainda não sabe, e eu digo isso porque eu sofro muito com isso, porque eu brigo comigo constantemente. Por que tem uma dificuldade muito grande de ouvir o que é sutil? Porque é mais trabalhoso, né? Como eu falo sempre. Mas se você tiver a condição de sempre buscar essa sensibilidade, automaticamente você vai estar preparado, é aquilo que eu falei. Você vai acessar aquilo que o seu grupo, que a sua condição e aqueles que estão na mesma sintonia disponibiliza. Talvez seja muito mais do que hoje a gente consegue. Pode ser que nós já temos condição de observar
e acessar partes dele. Mas quando a gente vai acessar, a gente ainda não consegue decifrar. Então, porque acessar é uma coisa, decifrar é outra, entender é outra. Lembra que nós falamos do sonho? Que o sonho, às vezes, e fica uma confusão. Por quê? Porque a gente tem um agravante, que é o nosso cérebro. A nossa briga é muito com o nosso cérebro, porque o nosso eu sensitivo, ele sabe, ele quer, mas o nosso cérebro não está ainda totalmente pronto para entender isso. Então a gente fica num conflito. Espera um pouquinho só. Bruninho lá. Vai, Bruno. Em relação à pergunta que ele fez, se puder dizer que pode dizer que é relacionado à capacidade do ser aqui para obter as respostas e as dificuldades superior das informações para essa pessoa que no momento se encontra na capacidade. Exatamente. 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 E é de acordo. Você tem a sua necessidade de acessar alguma coisa, o seu grupo, os seus amigos, aquele que já se propôs a te ajudar, enfim, ele pode até ter possibilidade de te dar, mas ele não consegue se você não... Simples. Como é que você ensina aritmética para uma criança? Você não consegue. Então, assim, ela tem que passar pelo processo para ela entender. Quando ela compreende, o outro chega para lhe dar alguma coisa, não, você compreende. Porque senão ele vai te dar e você vai falar, ah, tá. E o que eu faço com isso? Entende? Então, por isso que eu falo sempre da gente acessar o que está na tribo. Agora, eu quero acessar o quê? Voltando ao que ela falou, eu quero acessar o quê? Então, Marco, aquela hora, eu sou apenas ferramenta. Quando alguém procura numa intuição, que, poxa, que legal que você me ligou, e você me falou, e eu fiquei bem, e como é que você descobriu que eu não estava? Falei, isso é intuição. Agora, eu sou só ferramenta. Não, não, sou contra isso. Você não é só ferramenta. Você é a partícula de Deus que está sendo, ele está fazendo através de você. Então, não se desvalorize. Porque quando você não se desvaloriza, você também tem que ter responsabilidade para dizer assim, agora é comigo. Então, a gente também tem cota, justamente para saber o que eu quero acessar. Aonde eu quero acessar? Que tribo eu quero acessar? Para ter essas respostas. Né? Então, por isso que a gente estava usando lá o exemplo de grandes descobertas. Tem pessoas grandes, pessoas de nome, que ninguém deu resposta. Ele já fez. Ele já operacionalizou aquilo. 1, 2, 10, quantas vezes? Só que ele veio com uma proposta de fazer a diferença, de pegar tudo que ele sabe agora e falar, eu vou num lugar onde ninguém nem tem ideia, mas eu vou levar isso agora. Mas ninguém deu. Joga fora isso que Deus deu. Deus não dá nada, porque você é Ele. Então você tem obrigação de ter vontade, você tem obrigação de se esforçar, você tem obrigação de fazer a sua parte. Né? Então ele não está fora. Não esqueçam disso. Ele não faz de fora. Então, os grandes, assim como tem grandes nomes que fizeram grandes coisas, tem nomes importantes que também vieram e, assim como nós vamos ter ainda para frente, que vem e só faz M. Faz coisas horríveis. E que tem a capacidade e acessa também as coisas. Diferença. O chá, se você toma muito, ele pode virar veneno. Mas ele é ótimo em quantidade certa para sarar, para curar. Então, qual é o problema? É na pessoa. Então, não é o que ele acessa, é o que ele faz com aquilo. Tá? Desculpa. Você ia perguntar? Filme, eu estou estudando sobre isso, né? Sobre essa comunicação telepática vibracional. E eu assisti um documentário muito interessante que se chama The One Field, o campo. O campo.
algum desenvolvedor deve ter assistido. Muito Porque ele fala interessante. exatamente Muito interessante. sobre a conexão das vibrações com a intenção. Quando todas se juntam com uma intenção, existe realmente um movimento físico. E é isso aí que acontece, porque nós acessamos esse campo. As informações estão lá, os mentores da Terra, Jesus, todos, a falando de Maria, todos eles trabalham para que a Terra evolua. Então, toda essa informação está disponível e a gente consegue acessar, fazendo as nossas meditações, as nossas preces, acertando realmente o que você falou. Porque o ego é o cérebro, né? Você falou que criou o cérebro, o ego é que nos impede de acessar, porque o nosso cognitivo é limitado. É limitado, mas enquanto intuição e sensibilidade, nós estamos permitindo que o nosso eu divino, que é o nosso eu superior, acesse essas informações que são divinas, fazendo essa conexão do nosso divino com o divino. Da mesma forma que também quem quiser fazer do nosso eu inferior com o campo inferior, que também está ali disponível. Também tem força. Isso vai acontecer também. E é muito interessante, porque recomendo no YouTube, porque explica bem com ciência essa troca. Bem isso. Vamos lá. Podem os espíritos comunicar-se estando completamente despertos os corpos? O espírito não se acha encerrado no corpo como numa caixa, irradia por todos os lados. Segue-se que pode comunicar-se com outros espíritos, mesmo em estado de vigília, se bem que mais dificilmente. Então, a questão agora da gente saber que o espírito não está aqui dentro, a gente já sabe agora, né? Ou alguém ainda tem dúvida? Com relação a isso, a gente ser corpo e espírito. Alguém pensa de alguma forma diferente? Não, eu estou perguntando porque às vezes, né? A gente pensar que o espírito, na verdade, que é o seu Avatar? Para mim é um filme Avatar. A diferença é que, assim, eu acho que o espírito não fica deitadinho igual ele, né? Fica lá naquela maga deitadinho, né? Mas é isso. Nós somos aquele azulzinho pro lado de fora lá. Só isso. Avatar, para mim, diz tudo. O que é essa relação. A diferença, ao meu ver, é que o espírito não fica ali quietinho enquanto ele, tipo assim, fica imaginando assim. E que antigamente, né, bem logo que eu entrei na doutrina, eu ouvia e falei, meu Deus, então é como se fosse aqueles marionetes, né? Ele tem o corpo lá, quem comanda é ele, né? Mas não é também. Hoje eu já não penso a mesma coisa. Não é. Você está fora, está fora. E detalhe. Eu atrevo a dizer que ele nem fica o tempo todo com a gente, com esse ego. Por quê? Porque uma das grandes coisas que nós, espíritos, falamos, eu topo, eu vou fazer esse favor divino. Favor divino, na minha concepção, enquanto eu, espírito, eu vou entrar nessa experiência. Eu vou aceitar ter um avatar que não vai saber o que fazer, não vai, o cérebro pequenininho, vai desenvolver aos poucos a parte material, física, eu topo. Eu não sei o que vai vir dali, mas eu topo. Então, por isso que eu falo dos dois eus. Lembra que eu falo sempre? Antigamente eu achava, tira o ego tem que matar. Que matar ego? Não. Está vivendo isso aqui, nessa condição, tem que ter ego. Tem que ter polaridade para você sentir. Então, ele não fica
aqui dentro e nem aqui do lado. Eu também achava. Eu acho que ele acompanha, né? Corpo. Não. Ele fica fora. Ele não precisa estar. E detalhe, eu estou fazendo uns estudos, aí eu ouço, às vezes eu fico quieto não falo nada, né? Não comento. Aí eu fico imaginando que muitas das vezes o espírito está ocupado com outras coisas, enquanto o avatar dele, nós, estamos ocupados com outras coisas. Quando eu vi isso, eu falei, mas não fica 24 horas comigo, então? Com o meu corpo? Não. Gente, eu estou passando pelo preço que eu comprei. E aonde a gente tem estudado, tem embasado questões até científicas mesmo. E é interessante pensar nisso. Eu não tiro totalmente, não digo que não e nem que sim, eu não sei. Agora, que pode ser? Pode. Diz assim, que quanto mais o ego consegue fazer a parte dele de forma correta, adequada, escolhendo, sabendo escolher, porque isso também faz parte da nossa aprendizado e evolução. É desenvolver essas coisas. Desenvolvemos a fala, desenvolvemos não sei o quê. Entendeu, gente? A gente está desenvolvendo o corpo material. Então o espírito fala, ok, eu não sei para onde que é para ir. Você está lá, então é você que vai me dizer. A hora que você voltar, traz coisa boa, para que eu me fortaleça, para que eu fortaleça e continue experimentando. Então ele também tem uma, digamos, uma codependência. É estranho falar isso, mas é mais ou menos por aí. Então ele não fica encerrado dentro do corpo, ele está em todos os lugares. E aí fala assim, segue-se que pode comunicar-se com outros espíritos, mesmo em estado de vigília, ou seja, mesmo acordado. Se bem que mais dificilmente, 100 e poucos anos atrás. Ele falou mais dificilmente. Por quê? Está tão dificilmente hoje? Não. Não tinha percepção. Quem sabe onde nós estávamos lá? O que você estava desenvolvendo? Até aquela época. Está tudo certo. Ninguém está errado. Só está dentro da ordem de caminhar lá. Entendeu? Então, agora sim, se bem que mais dificilmente, nem tanto. Como se explica que duas pessoas perfeitamente acordadas tenham instantaneamente a mesma ideia? São dois espíritos simpáticos que se comunicam e veem de forma recíproca seus respectivos pensamentos, embora sem estarem adormecidos os corpos. Há entre os espíritos que se encontram uma comunicação de pensamento, que dá causa a que duas pessoas se vejam e compreendam, sem precisarem dos sinais ostensivos da linguagem. Poder-se-ia dizer que falam entre si a linguagem dos espíritos. Isso é muito comum, são dois espíritos simpáticos. Ou, mesmo que você não tenha um conhecimento, uma relação, né? E às vezes conhece de pouco tempo, mas tem uma facilidade de comunicabilidade, assim, né? De entendimento. Aí são espíritos simpáticos. Ou aqueles que convivem, né? Marido, mulher, mãe e filho, e assim, amigos. Um pensa, o outro começa a cantar. Fala, por que você começou a cantar o que eu estava pensando? Ei, isso é nítido. O que aconteceu? Os dois pensamentos se encontraram no mesmo campo. Da onde? Daquilo que estavam pensando na música. Acharam os dois mesmo. Simples assim. Isso não acontece, gente? É a coisa mais comum. Ou então, você está numa situação, um vai falar, tipo, você vai pensar, né? Vai fazer um comentário, o outro faz. Fala, ué, eu ia falar justamente isso. Não é assim? Então, assim, tá na ponta da língua, por que você pegou? Então, assim, isso é muito comum. E aí, assim, entre os espíritos se encontra uma comunicação de pensamento.
sem precisar falar a linguagem, é comum, às vezes, vocês perceberem, por exemplo, dois amigos que estão numa situação, né? E aí, assim, acontece alguma coisa no grupo, um olha para o outro, assim, aqueles que são mais chegados, um olha para o outro, já sei, precisa falar. É ou não é, gente? Isso é comum, não é? Então, por que a gente não presta atenção para dizer, olha, aconteceu, olha, de novo, olha, outra vez. Então, assim, o que eu estou tentando dizer é, lembra lá atrás? Isso acontece mais dificilmente, agora está acontecendo com mais facilidade. Nós estamos percebendo ou não? O tanto que deve? Não, não. A gente ainda não presta atenção. Por quê? Porque é corriqueiro. Ah, é normal. Para falar. Que legal. Eu estava atenta, prestei atenção, aconteceu de novo. Porque quando você faz isso, você está mandando para o seu cérebro e dizendo assim para o seu cérebro: fique atento, porque é isso que me importa. Entende, gente? Então, assim, o fato de estar acontecendo mais vezes, mas eu tenho que ter a percepção e a vontade de falar, percebi. Cérebro, eu gosto. E a disponibilidade também, né, Vera? Porque hoje em dia a gente está nós falamos O tempo todo, com tudo. com o Instagram, Facebook, TikTok, com o WhatsApp, com o sociais, que a nossa mente é constantemente ocupada. Exato. E fica com aquele telefone antigamente ficava pi, ocupada, com nossa cérebro. Você falou bem. A linha está ocupada. Está acontecendo com mais frequência, mas nós não estamos percebendo. Por que está acontecendo isso, gente? Qual é o intuito? A gente tem aquele que nos ajuda, não tem? Cada um tem o seu lá. Seu grupo, seu amigo, sua galera, seu mentor, chama o que você quiser. Mas, cada um de nós também tem um rabo para trás aí que não gosta muito. Ou porque você fez, ou porque não deu muito certo, enfim. Não é o caso. Esse, Então, por isso que eu estou falando, mas por que a gente está se deixando levar para a distração? E vou te dizer mais, cada vez mais. Cada vez mais. E eu hoje escutei uma coisa de uma pessoa, de um amigo, que falou, eu não aguento mais. A minha vontade é de desligar. Desligar, que eu digo assim, desligar dos problemas da vida, das coisas. Não pôr a vida para fora, não só isso. Mas assim, desligar um pouco. E cada vez mais. Então, o que a gente precisa, gente, a gente precisa, é urgente, é que a gente ouça, que a gente se ouça e não ouça o outro. Porque tem um monte de outros, pelo amor de Deus, deixa a gente louca de tanta informação. Então, assim, eu acho que assim, para que o nosso pensamento, porque isso é pensamento, para que a gente preste atenção nele, a gente precisa. Lembra que eu falei? Levanta de manhã e fala, hoje se eu me enraiveço 10 vezes, eu vou me enraivecer só 9. Faz a mesma coisa com o celular, faz a mesma coisa com TV. TV, então, se possível, tira ela da sua vida. Não faz diferença nenhuma. Nenhuma. Ao contrário, ela te distrai total. Então, assim, é duro você ficar prestando atenção no que é preciso. E não é porque é preciso que você precisa ser bonzinho. Não, porque vai ser melhor para você. A saúde mental. E para a próxima vez que vir, já vem com uma bagagem um pouquinho mais. Não vem repetindo as mesmas coisas. Jesus está sempre dia, fazer uma retirada, né? Falar com a hora que precisa, e ela vai entrar em sintonia com a energia. Então, é isso. Quando a gente. Você tem que olhar a
Eu mesmo quando eu acordo. Então, você tem que descobrir qual é a hora conveniente para você. Para você ter acesso a você mesmo. E essa revisão com os seus textos, sua vida, que vai tudo em volta. Porque senão. Na verdade, é fazer esse exercício, criar mesmo. Porque assim, a gente olha um mestre que simplesmente deu lição para a humanidade e a gente não consegue. A gente não consegue. Não adianta, a coisa que eu já não faço é louvar a Jesus. Ao contrário. Eu lembro sempre do Fábio. Lembra o Fábio? O Fábio dizia assim, eu sou fã. E é bem isso, eu sou fã dele. Por quê? Eu sou fã da capacidade, né? De que ele veio e falou, funciona assim, ele veio para falar, funciona assim, viu? E ainda morreu, voltou e falou, viu? Eu voltei para falar para vocês que tem outro lado, a gente não morre. Tudo isso ele fez. E a gente está ainda no TikTok, gente. Mas enfim, uma hora a gente aprende. Então lá. 2025 anos e a humanidade compreendeu. Pois é. Só que as coisas não viram eternamente, né? Elas vão mudando. O planeta muda também. Então, a pergunta é, onde eu quero estar? Como eu quero estar? Sobre a velocidade do pensamento. Na visão espírita, entenda, são leituras antigas, hein? A força vive... Faz favor, melhor você ler do que eu. A força viva e atuante do pensamento, emitido por nós, propaga-se a uma velocidade superior à da luz, e o pensamento volta inevitavelmente a nós mesmos, compelindo-nos a viver de maneira espontânea em sua onda de formas criadoras, que naturalmente se nos fixam no espírito quando alimentadas pelo combustível de nosso desejo ou de nossa atenção. Livro André Luiz, que fala. Ou seja, primeiro, propaga-se uma velocidade superior à da luz, o pensamento. Então pensa, é rápido demais. Então pensou porcaria, fala, já foi. Então, antes de pensar, porque não dá tempo de segurar. Depois que você começou, não dá tempo de segurar, já foi. Então, ia dizendo que volta inevitavelmente a nós. Por que volta? Bate no paredão e volta? Por que, gente? Porque quando você pensa, você vai criar a forma e vai encontrar aquela forma em que vários estão na mesma sintonia que você. Então, aquilo que você pensou fica grandão para você também. E aí você quer que fique grandão o quê? A raiva? Você quer que fique grandão o quê? A tristeza? Veja, gente, como é simples. É tão simples e tão difícil, não é assim? E aí, dizendo que fixa no espírito. Ou seja, lembra que eu falei? Espírito dizendo, vá lá e veja o que me traz quando você voltar. Porque eu estou querendo experienciar tudo o que acontece no universo. É através das minhas possibilidades de corpos que eu tenho condição. Na ciência. A ciência estuda a velocidade com que os impulsos nervosos se deslocam através do cérebro e do sistema nervoso e define como velocidade muito lenta. Que pena. A ciência ainda luta de que o pensamento é do cérebro. Está numa briga insana isso. Enquanto lá a velocidade da luz, o cérebro, logicamente, até ele decodificar. Por isso que quando vai e quando vem, demora para cair a ficha, porque o cérebro não consegue decodificar rápido, né? Ainda com visão espírita. Os espíritos designam a transmissão de pensamento de telegrafia humana, profetizando que será um dia um meio universal de correspondência. Livro dos Médiuns, está aí, eu tirei isso aí. Então, ou seja, o espírito já fala que é uma telegrafia humana e dizendo, será um dia um meio universal. O pensamento não é um ente ilusório, como costumamos imaginar. Ele é muito real. Ele é a força sutil, inexaurível, inesgotável do espírito. Do livro Mecanismo da Mediunidade.
Olha como é falado. Eu estou comentando isso para vocês verem o que está acontecendo agora com relação à ciência. Ainda com Chico Xavier. Ó. Pensar é irradiar. Quando pensamos, geramos infracorpúsculos ou linha de força do mundo subatômico, criador de correntes de bem ou de mal, grandeza ou decadência, vida ou morte, segundo a vontade que o exterioriza e dirige. Responsabilidade 100% nossa do que eu quero pensar, né? Agora, deixa eu só concluir essa parte aqui, que é a parte de pesquisa. Os estudos e pesquisas recentes agora sobre essa questão da telepatia, tá? A visão do espiritismo atualmente com relação a esse tema. A Sueli Calda Schubert, eu não sei se o pessoal conhece, é uma grande escritora espírita de Minas, é uma palestrante maravilhosa também. Eles têm feito um acompanhamento e análise, ela e outros pesquisadores espíritas, sobre campos mórficos que conectam os pensamentos. Ou seja, na verdade, estão vendo agora, porque o perispírito, chamado pelo espiritismo, hoje é tratado pela ciência como campos mórficos. Ou seja, são campos que têm formas. O que a gente fala que é o espírito? O perispírito é uma forma espiritual, uma forma que não é material. E eles não falam perispírito, mas falam que é um campus morfológico. E aí, assim, a visão agora da pseudociência, a gente não pode falar ciência ainda. Dr. Hubert Sheldrake, quem que já viu ele no YouTube, ou algum livro, algum artigo? Ele trata sobre ele que começou a tratar sobre campos mórficos, um cientista. Ele diz que esses campos mórficos moldam as coisas vivas com informações daquele ser. Ou seja, o campo mórfico formado pelos cachorrinhos, todos os cachorrinhos, estou falando de uma forma vulgar, mas todos os cachorrinhos vão acessar. Por que ele sabe? Por que ele sabe certas coisas? Que você fala, mas ele é pequenininho, como é que ele já sabe que, né, faz as necessidades, faz assim com a patinha aqui, né? Quem ensinou? Você ensinou? Falou, olha, todo cachorrinho faz isso. Você vai ter que aprender. Você ensinou ele isso? Ele acessou seu campo mórfico. Ou seja, o perispírito dele, que ele também já é, né? Um espírito. Ele é instintivo, mas ele é espírito. Já tem condições de acessar esse campo de informações dele, do ser dele. A plantinha, toda planta daquela mesmo tipo de planta vai acessar aquele tipo, por isso que se desenvolve igual. Pode ser aqui, pode ser longe daqui. Você não precisa dizer a ela, você é um pé de manga, você tem que dar a frutinha amarelinha, compridinha. Alguém precisa fazer isso? Como é que é? Como é que pode? Percebe como a gente não presta atenção? Para a gente é árvore que é árvore. O que eu estou chamando a atenção é, prestem atenção na natureza. Aí vocês vão perceber coisas que acontecem com a gente. Você fala, é assim que funciona? É só prestar atenção. E aí, aí ele fala que ainda tem campos mórficos que moldam as coisas. A gente fala que o perispírito é o quê? Que dá forma para o espírito, é o perispírito que dá forma para a matéria depois que vai nascer daquele jeito. Lembra? Nós falamos sobre isso? Então ele está falando agora campos mórficos. Está tudo certo. Ressonância mórfica são campos de hábitos e informações que todos acessam, onde as ondas viajarem. Campos do fluido universal. Então o Espiritismo trouxe que todo mundo sabe que isso tudo acontece no fluido universal, no prana. Na yoga chama prana, não é isso? Muito bem. Só que aí, por isso que é importante a gente olhar lá e a gente ser progressista e querer saber como está acontecendo. Porque daí ele fala, e nesse campo tem 4 campos.
campos. Campo gravitacional é um campo para conectar todas as massas. Por isso que está tudo no seu devido lugar, seu planeta, porque se não tiver gravidade, as coisas não param nos seus devidos lugares. Tem o campo magnético, permite que a luz e o som viajem através do vácuo, todo mundo sabe, né? Campo quântico, aí já modernizou, criam conexões instantâneas entre particulares separados por grandes distâncias. A gente sabe disso. A gente não está falando agora que o campo quântico é simplesmente acontece depois que você observa? Nada existe? Precisa de observador? Quem é observador? Somos nós. Cada célula nossa é um mundo. E tem o campo de informação, que conecta mentes relacionadas de pessoas próximas emocionalmente. Lembra que eu falei? Que amigos, que conecta. Esse você acessa o quê? Campo de informação. Então tá lá o campo, você pensou, outro pensou, aquele campo estava com aquela informação, os dois acessaram ao mesmo tempo. Aí falou, eu pensei na música e você cantou. É isso, só isso. Então, o que ele está fazendo agora? Está pegando o que a gente já viu, tem visto na literatura espírita, e está fazendo assim, ó. Isso aqui vai para isso aqui. É isso que eu falo para prestar atenção. Porque cada vez mais vai explicando as coisas que a gente já está vendo. E aí, a telepatia entre o cão e o seu tutor. Quem já viu aquela proximidade do cachorrinho? Todo cachorrinho, a gente está mais de 1 quilômetro de casa. O cachorrinho já está esperando na coisa assim. Eu vejo em casa. Mas sai, às vezes demora, desde que ele chegou para esperar. Mas estava longe ainda com o carro. Mas ele sabe que está vindo para casa. Ele para num lugar onde ele chega no vidro, o macho chegar. Eu digo, mas todo esse tempo, como é que ele sabe que está chegando? Ele acessa essa informação, essa intenção dele estar vindo para casa, ou ele acessa, porque ele está próximo emocionalmente, tem uma ligação emocional com a gente, automaticamente está no mesmo campo, acessa as mesmas informações. Bom, só de título de informação, cientista e pesquisador, é ele, Rupert Sheldrake, é muito bom, tem vários videozinhos pequenos, artigos, tem em português, tem legendado, o trabalho que ele está fazendo é muito legal, está sendo bastante contrariado pelos pares, justamente porque o pessoal acha que isso é besteira, mas ele está há muito tempo, desde a década de 80, gente, ele está batalhando isso. Em 2015, cientistas realizaram o primeiro experimento de transição de pensamento entre os humanos, colocou um numa sala, outro no outro, e, enfim. E aí, em 2015 também, Mark Zuckerberg acredita que o futuro da comunicação é a telepatia. E aí ele fala, sabe como essa tecnologia pode funcionar? 2015. O que ele está fazendo agora? Quem já viu aquele óculos? Que tem o... Como fala? É o óculos, né? E a pulseira, um bracelete. E aí, a bracelete, agora, se você põe o óculos, não precisa mais do celular, porque eles já avisaram, né? O celular vai ficar obsoleto, em 10 anos não vai ter mais celular. Pensa um pouco, gente. E aí, com a mente, ele quer acessar aquela página, a mente, no braço e a mente. Eles estão usando no chip o mesmo material que nós temos na pineal. Você sabe o que é isso, gente? Quando você pensa em casa e diz assim, acho que eu vou, já aconteceu isso comigo, estou pensando em fazer alguma coisa, eu não falei nem para o Márcio, alguma coisa que eu ia fazer de receita, e pensando, 5 minutos depois eu pego o celular, a hora que eu abro o celular, e o celular estava na mão e estava pensando. O que aconteceu? Então, assim, por que eu estou chamando a atenção para a gente ficar esperto? Porque ele está tomando conta. Então, cuide do seu pensamento, senão você vai enlouquecer. Cuide do seu pensamento. Para, respira. Isso eu não quero. Essa informação que eu não quero. Separa o que você quer, o que é importante. Senão você vai ficar louco. Você vai enlouquecer. Porque o cérebro não vai dar conta. O seu eu espiritual vira e fala,
vai voltar ferrado, não vou aproveitar de nada, vou ter que fazer outro corpo, assim que vai ser. Então, assim, aí, gente, não pensa vocês, os caras estão anos-luz na frente. Eles estão usando o mesmo material que nós temos, a apatita, que nós temos o mineral dentro do cérebro, na nossa pineal. Quem quiser saber mais, vai ver o trabalho do Dr. Sérgio Felipe, que é um neurocientista fantástico, o trabalho dele é sobre pineal na Harvard, vai ver o trabalho dele. Então, assim, não tem mais dúvida. E aí, ele falou em 2015, nós estamos em 2025, em 10 anos, ele já colocou alguma coisa. Então, cuidado. Você quer virar só alguma coisa de manobra, ou você quer ser dono de você? Então, vigiemos nossos pensamentos, porque eles se converterão em palavras. Vigiemos nossas palavras, porque elas se transformarão em atos. De atos, eles formarão os nossos hábitos. Nossos hábitos vão moldar o nosso caráter. E o nosso caráter, porque ele vai formar o nosso destino. Não é verdade? E aí, ó, pensamento pode ser a nossa asa libertadora ou a nossa prisão. Porque somos o que pensamos. Somos o que pensamos. Então, gente, bora saber o que eu quero pensar. Um exercício. Começou, comentei até com o Renato essa semana. Começou a cabeça, porque a minha é assim. Se eu não segurar, ela sai falando assim, e eu fico num desespero, gente, mas num desespero. Porque antes eu entrava nessa, né? Agora não. Eu falo sozinha, mas já acostumou, sabe? Às vezes ele fala, você falou comigo? Ah, não, já sei. Ele sabe. Eu viro e falo, pode parar. Eu não estou afim de pensar nisso. Eu não vou pensar nisso agora. Agora não é hora, isso não é do meu interesse agora, eu não vou pensar. Ponto. E aí eu vou procurar alguma coisa para eu fazer, para eu focar e não pensar. Porque é exercício, não é nada espiritual, não é nada divino, não, é exercício. Aí eu vou lá, tento falar, eu vou fazer qualquer coisa. Eu vou outro dia, foi ridículo, mas fui bordar. Mas você sabe fazer esse negócio? Eu falei, não sei, mas vou aprender. Eu bordei uns negocinhos lá, e depois que passou uma hora mais ou menos, tinha sumido. Aí eu toquei, fui fazer outra coisa. Aquilo que estava insistindo saiu. É uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 1 milhão de vezes que vai ter que fazer. Até o cérebro falar, não vou mais pôr esse pensamento que ela não quer. É assim que funciona, viu? Exercício.